Oremos. Eterno Deus, no nome santo, bendito de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar nessa manhã aqui para cultuar, para bendizer, para enaltecer, para glorificar o teu nome, Senhor, pois tu és digno, pois tu tens nos salvado, tens nos dado esse privilégio de te servir todos os dias de nossas vidas, Pai. Deus abençoa, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade para trabalhar em nosso meio nessa manhã, que tu venha, Senhor, fazer algo extraordinário em nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, desfaz todo o mal, Senhor, que somente o teu Espírito Santo tenha acesso a esse lugar e possa fazer algo grande em nosso meio. Deus querido, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvamos a Deus pelo que o Senhor tem feito entre nós e acreditamos que Deus ainda tem muito mais coisas grandiosas e maravilhosas a fazer. Amém? Nós vamos agora apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas que trouxemos à casa de Deus. Vamos cultuar ao Senhor com aquilo que Ele tem nos abençoado, né? Ninguém deu primeiro para Ele, para que Ele seja recompensado, né? Pelo contrário, é Ele que tem nos dado, é Ele quem tem nos abençoado. Glória a Deus. Nós vamos agora apresentar os dízimos e ofertas ao Senhor, gratos a Deus pelo cuidado de Deus por nossas vidas e reconhecendo Ele como o Senhor de nossas vidas e a fonte de todas as dádivas. Convidamos os obreiros para servirem no santo ofertório, recolhendo os dízimos e as ofertas que trouxemos ao Senhor nessa noite. Vamos orar ao Senhor, que o Senhor possa estar respondendo às necessidades de cada um dos irmãos. Diz a palavra de Deus que Ele, em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Não é só de ordem material, não. É todas as nossas necessidades Ele suprirá. Amém? Nosso amado irmão Josival, diácono da igreja também, orando ao Senhor, apresentando nossos dízimos e ofertas e abençoando toda a igreja do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos se ligar com o trono da graça. Excelso e soberano Deus, meu Pai querido e amado, Santo de Israel, neste momento, Senhor Jesus, estamos alegres e felizes, porque estamos na Tua casa, no Teu santuário. Viemos aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de todo o coração. Meu Deus e meu Pai, agora chegou a hora bem especial, onde nós vamos tirar os dízimos e as ofertas para o engrandecimento da Tua santa e gloriosa obra. Abençoa cada um que contribuir com muita alegria, que Tu possa retribuir com bênçãos do céu sobre a vida de cada um nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, assim abençoe tudo em nome de Jesus. Amém. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Lá na vida há uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade que leva minha vida mais além
negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade me leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amados, nós estamos a caminho dos 40 anos do Círculo de Oração, a festa de 40 anos do Círculo de Oração, em que os irmãos se reúnem semanalmente aqui para orar ao Senhor, para interceder pela sua vida, e às vezes você nem sabe que tem alguém orando por você, né? E são 40 anos, amados, de muitas vitórias, né? Muitas petições atendidas, muitas manifestações do poder e da graça de Deus. E nós vamos ter uma festa bonita aqui em setembro, celebrando esses 40 anos, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nesses 40 anos, e já confiantes que enquanto Jesus não voltar, Ele vai continuar fazendo. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aí hoje, nós estamos há 40 dias dessa festa. Faltam 40 dias para essa festa. E hoje nós começamos uma consagração de 40 dias de jejum e oração. Então você que não esteve na semana, nem esteve ontem aqui na Santa Ceia, você pode começar amanhã, né? Amém? Você pode começar amanhã esse tempo de jejum em consagração ao Senhor, porque Deus tem coisas grandes para realizar em nosso meio, né? Santificai-vos, porque amanhã farei grandes coisas entre vós. Então, os irmãos que têm possibilidade de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, passar aqui, passa aqui, ora com as irmãs aqui, com os irmãos, de 6h30 às 7h30, e depois daqui já segue para o trabalho, né? Se não tem condição de vir, você ora de onde você estiver. Amém? O importante é você estar junto conosco nessa santa convocação de jejum e oração. Se você tem algum problema de saúde, aí você vê com Deus aí alguma coisa que você vai jejuar sem prejudicar a sua saúde, né? Você faça um jejum que nem aquele jejum de Daniel, um jejum seletivo, né? Você escolhe assim uma coisa que você gosta muito e você não consegue viver sem ela todo dia. Não sei o que é, né? Aí você tira isso da sua vida aí esses 40 dias, tá bom? E quem pode jejuar normalmente, jejua conosco, participando desse jejum completo. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. O Senhor tem coisas a ministrar às nossas vidas nessa manhã. Então vamos estar atentos, com os corações voltados ao Senhor,
e a mente concentrada naquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, que a palavra de Deus entre em nossos ouvidos, trabalhe em nossa mente e caia em nosso coração, para que possamos aplicar às nossas vidas. Vou convidar a nossa amada irmã Ocean, ele vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Amém. Apesar do susto da Claudinha. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Quantos estiveram aqui ontem na ceia do Senhor? Pastor Ricardo falou sobre precisamos abrir os olhos para ver as coisas de Deus. E eu fiquei pensando nisso. Eu resolvi compartilhar com os irmãos alguma coisa também ainda nessa mesma temática. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A história que eu li, você já deve ter lido outras vezes, escutado algumas mensagens sobre elas. Mas Deus colocou alguns pontos, alguns tópicos no meu coração e eu queria dividir com vocês. E como introdução, pelo menos 3 coisas nos chamam a atenção nesse texto, que nós lemos, que está escrito tanto em Lucas, como no Evangelho de Marcos, como também em Mateus. E a primeira coisa que nos chama a atenção sobre o texto é o cego. Existe um cego aqui nesse texto. Não que ele seja o Bartimeu, mas a figura, o personagem cego me chamou a atenção. No tempo de Jesus, a cegueira tinha um alto índice. Muitas pessoas tinham essa deficiência na vista. E ou era cego por ter nascido cego de nascença, é tanto que uma vez Jesus estava passando com os discípulos e eles viram um cego. E aí perguntaram para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem ou foi a família dele? Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Havia a cegueira de nascença, mas também tinha a cegueira induzida, devido à falta de higiene, a baixa higiene que tinha na localidade, no Oriente. Dizem que até hoje o índice é 1 pessoa para cada 5 sofre de alguma deficiência de vista devido à falta de higiene ali naquela região. Então, haviam os cegos de nascença e haviam os cegos de cegueira induzida. O fato é que ser cego na época, se hoje já é complicado, que existem cachorros treinados, existem outros recursos, naquela época ainda era pior. Ser cego era sinônimo de sofrimento e dependência. Ora, a maioria das profissões da época exigia esforço físico. Precisava que tivessem os membros perfeitos, e uma doença mutiladora do tipo da cegueira ou alguma deficiência física estaria arruinando muito a vida de uma pessoa. Ele não tinha nenhuma vantagem que ele pudesse agir na época a seu favor. O cego também era visto como um amaldiçoado. Era como se ele estivesse carregando alguma carga de maldição, como em João capítulo 9,
quando os discípulos perguntam: Senhor, mas quem foi que errou? Por que esse homem, por que ele está cego? Deve ter tido algum pecado muito grande. Isso é uma maldição que ele está trazendo. Quem será que pecou? Será se foi ele, Jesus? Será se foi a família dele? Só que a visão de Jesus, a resposta de Jesus, ela nos leva para a visão de Deus, a nos mostrar que as coisas não acontecem por acaso, que Deus está no controle, que tudo acontece sob a permissão de Deus, sobre o propósito de Deus. A situação daquele homem não era das favoráveis. Por lei, ele tinha garantido, pela lei, de que ele devia ser sustentado. Estava lá, por lei, ele poderia cobrar os direitos dele e deixar a vida de mendigância e ser sustentado pelos seus parentes, pelo seu povo. Levítico capítulo 25, 35, versículo 35 até o 38, diz assim: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Ou seja, era obrigação, era dever daquela nação, da família, daquele povo, sustentar qualquer pessoa, qualquer um de seus irmãos que não tivesse condições de trabalhar. Mas na prática não era assim. Ele vivia uma vida pedindo, vivia uma vida dependendo dos outros. A certeza que ele tinha é que certamente aquilo ali só ia mudar com a morte. Quando a morte chegasse, talvez o fim do seu sofrimento iria acabar. Não havia nenhuma perspectiva de esperança para os dias dele. A segunda coisa que nos chama a atenção é a ocasião do acontecimento. Quando esse fato acontece, um pouquinho antes, Jesus faz uma reunião com os discípulos e diz o seguinte: olha, a partir de agora, o meu alvo é outra coisa. Eu já curei enfermos, já ressuscitei. A partir de agora, o objetivo, a minha agenda está marcada, que as coisas vão girar em torno da minha morte. O que vai acontecer agora é a preparação, porque eu devo entrar em Jerusalém. Eu vou para Jerusalém, eu devo entrar em Jerusalém, ali eu serei entregue, eu vou morrer e vou ressuscitar. Jesus começa a participar e começa a mostrar o que era que estava na pauta da agenda dele. Então, na mente dos discípulos, o que ia acontecer futuro estava relacionado com a morte de Jesus. Ele já havia curado, ele já havia pregado, ele já havia ressuscitado. Então, o objetivo agora é a morte de Jesus. E nesse período em que ele sai e vai em direção a Jerusalém para começar a pôr em prática esse plano, seu propósito, seu objetivo, ele tem que passar por Jericó. E quando ele passa por Jericó, um cego começa a clamar, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começa a clamar e a clamar e a clamar, e a multidão começa a dizer: cala a boca, cego, ele não vai te escutar. E os discípulos talvez entre si ficavam dizendo: ele realmente não vai escutar, porque agora o plano dele, a agenda dele, a pauta dele é a morte. Ele vai ter que ter um outro propósito. Não acabou-se esse negócio de agora atender as pessoas. A agenda dele não está mais focada nisso. Mas o que a gente vê é que ainda assim, na agenda de Deus, ele abre um espaço, ele abre um tempo para atender alguém que estava sendo excluído da sociedade. Glória a Deus por isso, porque um Deus soberano, excelso e grandioso, apesar de toda a sua grandeza, ele abre um espaço na sua agenda, e a graça dele nos alcança todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então ele abre um espaço na grandeza, ele abre um espaço na soberania, e a graça dele nos envolve. E isso me chama muita atenção, porque é um Deus tão grande, um Deus tão soberano, ele abre um espaço na sua agenda para nos dar atenção. Você não consegue falar com autoridades, com grandes empresários, se você não marcar um horário. Você chegar para falar com alguém, se marcou horário, a secretária pergunta: não, então pode voltar, ele não vai atendê-lo. Mas Jesus não faz isso. 24 horas, a hora que você quiser, a hora que você puder, a hora que você vai ao encontro dele, ele está de braços abertos para falar com você e te ouvir. O escritor aos Hebreus diz
Hebreus 10, 19 e 20. Irmãos, temos a ousadia de chegar agora à presença de Deus pelo novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus. Hoje eu e você temos essa plena liberdade de se achegar a Deus, de ter comunhão com Deus através do sangue de Jesus. E glória a Deus que o Deus do universo abre um espaço na agenda dele para nos receber. Ele não tem nenhum problema quando chegamos para ele de dizer: estou ocupado demais para não poder te atender. Aleluia. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é a cidade onde aconteceu esse fato. Cidade, alguém lembra o nome dela? Jericó. Algumas cidades do mundo são conhecidas por suas belezas. Quem não já ouviu falar nas 7 maravilhas do mundo antigo, que já está defasado com as maravilhas do mundo atual? Algumas cidades são lembradas por isso, porque tiveram fatos históricos, acontecimentos marcantes. Mas Jericó não era uma cidade que, se alguém dissesse que morava nela ou que era de lá, não era motivo de orgulho. Jericó na Bíblia só tem fatos que não trazem boas lembranças. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, a terra de Canaã, eles tiveram alguns obstáculos, mas eles conseguem passar o rio Jordão, que era talvez o último obstáculo antes de entrar na cidade. Mas quando eles passam o rio Jordão e que eles chegam na terra prometida, que pisam em solo da terra prometida, eles encontram um outro obstáculo. Que obstáculo era esse? As muralhas de Jericó, a cidade, a fortaleza de Jericó. Os estudiosos dizem que ela tinha 5 metros de altura e 6 de largura. Então, existem algumas histórias como da prostituta Raabe, que depois os irmãos podem conferir, mas era uma fortaleza. Talvez Josué deve ter chegado diante daquelas muralhas, diante daquela fortaleza e disse: mas depois de tantas coisas que nós passamos, depois de 40 anos passando pelo deserto, na fome, na sede, se bem que o Senhor providenciou tudo, mas ainda tem Jericó, ainda tem essa barreira, ainda tem essa muralha. Mas Deus agiu e as muralhas caíram. E depois que aconteceu tudo, Josué manda, envia, fala umas palavras, ou sei lá, diz alguma palavra profética, e ele diz o seguinte: seja amaldiçoado diante do Senhor o homem que reconstruir esses muros, essa cidade. Ele não estava amaldiçoando quem fosse construir uma casa, mas quem reconstruísse os muros com aquele significado de grandeza e de fortaleza. E ele disse mais, que a pessoa que fizer isso, que tiver a ousadia de reconstruir esses muros, quando ele começar a colocar a pedra fundamental, o filho mais velho dele vai morrer. E quando ele estiver terminando e colocar as portas da cidade, da muralha, o filho mais novo vai morrer. Aí talvez alguém que não entenda diz: rapaz, isso é praga. Não, não é praga, é palavra de crente. Palavra de quem tinha a vida dominada pelo Senhor. E tempos depois, alguns anos e muitos anos depois, Iel, um homem chamado Iel, fez isso. Ele resolveu reconstruir a cidade. E quando ele colocou a pedra fundamental, seu filho mais velho, Abirão, morreu. E quando ele continuou em seu propósito, quando ele colocou as portas da cidade, da fortaleza, o seu filho mais novo, Segube, também morreu. Aquilo que Deus fala por meio dos seus vasos se cumpre. Não é brincadeira. Deus vela por sua palavra. Mas Jericó era sinônimo de tristeza, de maldição. De onde você é, cego? De Jericó. Sangue de Jesus. Não presta. Era aquela mesma história. De onde você é? De Nazaré. E vem alguma coisa boa de Nazaré? Passado, a vida, a história daquele cego estava marcado por uma cidade que era tida como amaldiçoada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Teu passado ficou para trás quando você se encontra com Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tua história de vida anterior, se você se encontrou com Jesus, as coisas mudaram. É verdade que muitos de nós sofreram abusos,
precisaram de um pai presente e não tiveram. Tiveram a vida marcada por necessidades, por abandono. Mas se você aceitou Jesus, a história tem que mudar. Você não precisa viver mais essa vida, essa história passada, porque Deus faz a diferença na nossa vida. Quando nos encontramos com Jesus, a coisa tem que mudar. Existe uma diferença. Aleluia. Eu lembro que, quando eu estava lendo a história aqui, essa história de rejeição, de cala, cego, ninguém vai dar ouvido para você, vai mendigar. Lembro que a gente, às vezes, passa por essas situações de ser rejeitado. A gente quer ser acolhido, mas às vezes a gente é rejeitado. Claro que às vezes a gente tem uma parcela de culpa, mas às vezes existe um momento, às vezes a gente é chato, né, pastor Kiss? Não está sendo bem aceito naquele momento, fala uma coisa que não era para falar. Mas existem momentos que o coração está precisando ser abraçado, está precisando de, no mínimo, de um colo para que as lágrimas, que você encoste o seu rosto e as lágrimas corram. E falta isso. E as pessoas dizem palavras, fazem atitudes, fazem ações que te machucam e que te excluem. Quando eu tinha mais ou menos meus 17 anos de idade, eu lembro que eu trabalhava numa banca de revista já há uns 7 anos, 8 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu arranjei uma namorada na igreja. E aí quando eu fui na casa dela, a mãe dela olhou para mim e achou um pouco assim, Mas depois ela me contou, ela disse, rapaz, minha mãe não foi com a tua cara. Eu disse, foi mesmo, mas por quê? Porque aos olhos dela você é negro. Eu disse, puxa vida. Mas como eu não queria conversar com a mãe dela, eu queria era com a filha dela, eu disse, não, vamos continuar. Vamos continuar. Depois eu aprendi que quando a gente casa não tinha como tirar as coisas, né? Sempre vem uma parte da mala lá da sogra. Vamos continuar. E aí o tempo foi passando, aí teve uma outra experiência que tinha a ver, que eu, quando estava lendo esse texto, eu lembrei. Um dia, na roda dos amigos, perguntaram para ela, e o teu namorado? O que é que ele faz? Não, ele trabalha numa banca de revista. Mas ele vai sair de lá. Com um certo olhar de desprezo, eu disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Eu sei que hoje eu trabalho numa banca de revista, mas as coisas vão mudar. E o tempo passou e eu disse, fica lá que eu fico cá. Agora tu não sabe o que você está perdendo. Não sabe o que você está perdendo. Quantas vezes na juventude, ou até mesmo em outro momento da vida, você é rejeitado? Te dizem palavras de rejeição, como disseram para o cego. Te cala, cego. Mas o teu presente não precisa ser movido pelo teu passado. E o teu futuro não precisa ser uma continuação do teu presente se você se encontrou com Jesus de Nazaré. As coisas devem mudar. Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Então as coisas, talvez para você já foram tempo de chorar, mas quando você se encontra com Deus, Deus te dá uma oportunidade para você sorrir e dizer que as coisas podem mudar. Mas vamos ver aqui o que a gente aprende com esse cego. Quais são as lições que nós aprendemos com esse cego? Poderíamos aprender muitas coisas, mas a primeira coisa que eu aprendo com esse cego é que ter um encontro com Deus é oportunidade de mudança. Se encontrar com Deus, ter uma experiência com Deus, é uma oportunidade de mudança. Por que eu falo é uma oportunidade e não tem que mudar? Porque eu e você temos livre arbítrio. Se você não quiser mudar, Deus não vai te forçar. Deus não vai fazer uma coisa à força. Ele vai respeitar. Mas se encontrar com Deus é uma oportunidade, sim, de mudanças. Tem um ditado por aí que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas para a gente isso não é verdade, porque só fica torto se quiser. Se ele se encontrar com Jesus de Nazaré, a coisa muda. A gente vai para a Bíblia para ter base em relação a isso. E a gente encontra Jacó. Jacó, a história é grande, mas o que nos interessa aqui
é que Jacó enganou o irmão e teve que fugir para a casa do tio dele, em Padã Arã. Ele passa um tempo lá e se estrutura, casa, já está com filhos e resolve voltar para ver o pai e também para se reconciliar com seu irmão. E quando ele está voltando, ele chega em um momento em que ele tem que atravessar um rio, um val, que a Bíblia chama de Val de Jaboque. E ele passa toda a família, ele fica por último. E quando ele vai atravessar, surge um homem que começa a brigar com ele, começa a travar uma luta com ele. Em princípio ele não sabe quem é. Ele começa a travar a luta e se estende durante a madrugada, o dia já está amanhecendo. E ele quer terminar, a pessoa quer ir embora, quer acabar com a luta, mas ele parece que era meio valente, queria continuar. E não terminou até que aquele outro homem tocasse em sua coxa e o ferisse. E não só tocou a coxa, mas ele perguntou: qual é o teu nome? Engraçado que há um tempo atrás, Jacó ouviu essa mesma pergunta do seu pai, Isaac. Quando ele chegou para receber a bênção, para ser abençoado, quando ele estava com a pele, com a blusa do seu irmão, com o manto do seu irmão, Isaac perguntou: qual é o seu nome? E o Jacó, enganador, usurpador, diz: papai, o Esaú. Ah, Esaú, então, e ele é abençoado. Mas agora esse mesmo homem, quer dizer, um outro homem chega para Jacó e pergunta: qual é o teu nome? Então naquele momento ele estava tendo uma experiência com Deus. E pelo menos essas duas coisas são interessantes observar. A primeira coisa é que ele é tocado na coxa. Existe uma mudança, a partir daquele momento, uma mudança física na vida de Jacó. Mas ao mesmo tempo ele diz: qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. E aquele ser diz para ele: a partir de hoje, teu nome não mais será Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus. Então, quando nós nos encontramos com Deus, pelo menos esses dois lados são lados que têm oportunidade de serem mudados. Primeiro, o meu lado físico. Se eu falava em gíria, se eu enganava, vai mudar, tem que mudar. O velho homem tem que morrer. E a segunda coisa também, que foi a troca de nome, é a mudança de caráter. Se você teve um encontro com Deus, tem sim oportunidade de mudanças. Mudança de vida física, mudança de caráter. Porque Deus tem esse poder de fazer as coisas. Lucas capítulo 18, versículo 43, ainda sobre o cego. Lucas diz o seguinte, sobre o cego: imediatamente, primeiro, tornou a ver. Segundo, seguia-o, ou seja, seguia a Jesus. Mas ele não só tornou a ver, ele seguia, e não só tornou a ver e seguia, mas glorificava a Deus. E como consequência disso, aconteceu uma coisa: ele contagiou. Então tinha uma escadinha, ele viu, seguiu, glorificou, mas contagiou. Porque a Bíblia diz aqui que todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E nos lembra do que está escrito em Mateus 5,16, quando Jesus disse: assim também vejam os homens as vossas boas obras, para que glorifiquem ao Pai, ao vosso Pai celeste que está nos céus. Não tem para onde correr. Se nós tivermos um encontro com Deus, vai mudar caráter, vai mudar alguma coisa. E tem que, pelo menos, estar nessa escadinha aqui. Eu vejo, eu sigo, eu glorifico, mas eu contagio. Não tem para onde correr. Rapaz, você tem alguma coisa diferente. Quem já ouviu isso no trabalho? Você é diferente, você transmite paz. Você se porta diferente na hora de resolver os problemas, na hora dos conflitos de família. O mundo está desabando e você está esperando e confiando no Senhor. Porque você teve um encontro com Deus e você teve a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. Aleluia. Segunda lição que nós aprendemos com o cego é que Deus não está alheio ao sofrimento humano. Alguns anos atrás,
alguns filósofos resolveram dizer que Deus estava morto, que Deus tinha morrido. E alguns anos mais recentes, um outro pastor de uma grande igreja disse que não, Deus não morreu, Deus está vivo, mas Ele não se importa com os seres humanos. Os seres humanos estão lá no seu canto e Ele está lá na sua soberania. Ele não tem interesse de relacionamento com os seres humanos. Mas na Bíblia a gente vê e encontra que Deus a todo momento está tentando chamar a atenção para querer se relacionar com o ser humano. Em nenhum momento nós encontramos Deus querendo ser apático ou alheio ao que eu estou passando ou ao que eu estou vivendo. Pelo contrário, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sempre encontra um Deus que quer se relacionar, um Deus que está preocupado com a minha vida, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou precisando, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus dilemas, com os meus momentos de alegria, com os meus momentos de tristeza. Esse é um Deus que, na verdade, o nome dele é Emanuel, Deus presente. O homem pode até não se interessar pelo seu sofrimento. Sua esposa talvez não entendeu a sua dor. Sua família talvez não entenda o que você está precisando. Mas há um Deus que sabe o tamanho da dor, que sabe o tamanho da necessidade que você está passando e da atenção que você precisa, seja qual for a área, espiritual, psicológica, seja qual for a área. Ele é especialista e ele tem interesse de saber como você está e que você esteja bem. Agar, a escrava de Abraão, foi rejeitada depois que Ismael nasceu. Tem um momento que Sara olha e vê que as coisas estão complicando naquela família e ela tem um atrito com ela. Teve um primeiro momento de atrito, as coisas continuaram complicando e lá na frente ela olhou para Agar e disse: pegue suas coisas e vai embora, que não é lugar para você. Abraão, não se meta, não quero mais ela aqui, vai embora, é só uma escrava, a esposa sou eu. Abraão deu ali alguma coisa para a escrava, realmente ela tem razão, vá. Abandonou, deixou de lado, e ela foi para onde? Para o deserto. Talvez você esteja no deserto hoje, na escola do deserto, mas lá no deserto, Deus viu Agar, e quando ela pensava que ia morrer, Deus trouxe livramento, trouxe providência para a vida de Agar, porque Deus iria se importar com uma escrava, mas Ele se importou. Ele foi lá e trouxe livramento, trouxe providência para Agar. Hebreus, capítulo 1, versículo 18, escrito aos Hebreus, diz o seguinte: acho que eu errei aqui a referência, Hebreus não tem 18. Mas diz que Jesus, Ele se importa porque Ele sabe o tamanho, por Ele ter passado por tudo que eu e você passamos. 2,18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele entende de tudo, porque às vezes é complicado você contar o seu problema para alguém que não sabe, não passou. Você vai contar, ele vai ouvir, mas não vai saber a dimensão. Mas para Deus não tem esse problema, não tem essa limitação. O que você contar, Ele vai entender. Ele vai saber o que você está precisando. Então existe sim um Deus que está interessado na sua vida, mesmo quando Ele parece que não está, quando Ele está em silêncio. Ele está olhando para você e diz: ei, eu não perdi o controle. Eu estou no controle e eu me interesso por você sim. Agora, a forma como Ele age, o jeito que Ele age, não compete a mim nem a você ficar dando ordens para Ele resolver. Deixa Ele resolver. Na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser usar alguém de perto, usa. Se quiser usar alguém de longe, usa. Se não quiser, deixa Deus agir. Mas que Ele se importa com você, Ele se importa. Outro dia eu ouvi uma história de quanto Deus nos ama, é uma ilustração. Diz que um filho de um ateu ouviu falar sobre o Evangelho, um garotinho,
e creu, acreditou no Evangelho, no Jesus amoroso, no Deus que existe, e chegou em casa todo alegre. Papai, eu descobri uma coisa. E o ateu olha para o filho: o que foi, meu filho? Descobri que Deus existe. O quê? Deus não existe, meu filho? Ou a minha vida é para combater e dizer que Deus não existe? E o garoto olha para o pai: papai, Deus existe sim. E o pai olhou para o filho taxativamente e disse: eu vou lhe provar como Deus não existe. Está vendo aquele relógio ali? Eu vou dar 1 minuto, vou contar 1 minuto. Se esse Deus existe, vai acontecer alguma coisa, vai cair um raio, vai acontecer algo sobrenatural, o meu coração vai parar. Se isso acontecer é porque Deus existe, mas Deus não existe e não vai acontecer. Vamos lá, começou a contagem. 10 segundos e o garotinho apreensivo, 20 segundos, e o pai já com ar de estava dominando a situação. 50 segundos, e passaram 60 segundos. O pai olhou para o menino e disse: está vendo como Deus não existe? O menino baixou a cabeça, foi lá na cozinha, pegou uma faca, voltou, ficou diante do pai e disse: papai, Deus não existe? Não. Pois tome essa faca, papai. O que é, meu filho, que você quer? Pegue essa faca, papai. Já que Deus não existe, pegue a faca e me mate. Pode me matar. E o pai disse: eu não posso fazer isso, não posso. Você é meu filho, eu te amo, seu sangue corre aqui, não posso fazer isso com você. O menino olhou para o pai e disse: do mesmo jeito, papai, Deus existe, Ele não te mata porque Ele te ama. Deus existe mesmo quando Ele está em silêncio. Deus existe e está no controle, se você deixar, da sua vida. Aleluia. Terceira lição que nós aprendemos com o cego é que não precisamos ouvir a multidão. Não dê ouvidos à multidão. Haviam pelo menos 3 seguidores de Jesus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Primeira classe de pessoas que seguiam Jesus eram os discípulos, que eram os escolhidos, os mais achegados, que estavam sempre perto de Jesus. Tinha também os seguidores ocasionais, que vez por outra, quando Jesus passava: Jesus, eu vou lá ver. Como aquele jovem rico que uma vez chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ter a salvação? Aí Jesus diz: vai, vende todos os teus bens. Aí ele, quando vê que o negócio é meio estreito, que tinha que largar algumas coisas, ele disse: não, Jesus, prazer, mas... Então tinha os seguidores ocasionais, mas tinha uma classe que seguia Jesus, que era a multidão. Essa multidão, irmãos, lá em Mateus capítulo 4, versículo 24, diz que quando Jesus começou a pregar, uma grande multidão vinha de todas as cidades, de Decápolis, de todas as regiões, vinham para se encontrar, para ter com Jesus. Essa multidão estava sempre presente. Onde Jesus ia, tinha a multidão. Mas a gente começa a ler e começa a ver algumas características da multidão. E uma das coisas que a multidão gosta é de fama. Mas eles são interessados, a vida dele está sempre ao redor da fama, de serem reconhecidos, de querer ser visto, de ter status. Multidão, normalmente, não tem opinião própria. Eles vão com a opinião dos outros, com os pensamentos dos outros. Por que você está aqui? Não sei, todo mundo está, eu vou também. Por que você está fazendo isso? Não sei. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Por que você está vestindo isso? Não sei, está na moda, eu vou usar também. Multidão gosta disso, não tem opinião própria. Multidão é interesseira. Multidão busca a bênção e não o dono da bênção. Você está seguindo porque? Não sei, ele dá pão. Vez por outra, já vi ele fazendo um milagre, ele multiplicou pão, ele estava com fome, e eu estou interessado nesse homem Jesus, porque ele tem esse poder de multiplicar. Então a multidão estava interessada não no Jesus que multiplicava, mas naquilo que ele fazia. Que tipo de seguidor é você? Por que você segue Jesus de Nazaré? Será se você o segue apenas pelo que ele faz ou que ele pode fazer?
Qual é a sua motivação de você vir para a igreja? É porque você quer que ele haja na sua família? E se ele não agir? Se ele demorar, você vai deixar de segui-lo? Será que você está fazendo parte da multidão? Ou será que você já passou para um nível de intimidade maior e passou a ser discípulo? Multidão gosta de murmurar. Multidão reclama, é pessimista. A Bíblia diz que quando o povo saiu lá do Egito, uma grande multidão foi junto. E essa multidão que foi junto fez muita coisa ruim na vida dos israelitas, dos judeus lá no deserto. Eles influenciaram, eles praguejaram, murmuraram, e algumas vezes Deus teve que agir de forma mais poderosa por causa disso. Êxodo 12:38 diz que uma grande multidão saiu do Egito, e se você acompanhar na história de Israel, essa mesma multidão foi responsável por alguns destroços na vida do povo lá na caminhada. Por isso que em Êxodo 23:2 Deus diz: não seguirás a multidão. Não sigam a multidão, era uma ordem de Deus. Vocês não precisam seguir a multidão. O que Deus está querendo falar com isso? Não sejam interesseiros, fujam da fama, tenham opinião própria, baseiem a sua vida pela palavra. Na época de Davi, os judeus estavam em meio à multidão. Golias ia lá, se levantava: tem alguém aí que quer lutar comigo? Se ele vencer, nós seremos escravos de vocês. Uma grande multidão ficava olhando aquela situação e não fazia nada. Mas alguém que saiu dentro da multidão disse: espera aí, quem é ele? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi saiu dentro da multidão e afrontou. Quem sabe você está precisando sair dentro da multidão para que Deus comece a te usar para ser discípulo dele. Quer ser abençoado? Sai da multidão. Vire discípulo, esteja mais aos pés do mestre, que as coisas vão melhorar. Aleluia. Quarta lição que a gente aprende com esse cego é que precisamos tomar uma atitude de fé. Temos que jogar a capa fora. Sei o que aquela capa representava para Bartimeu. Talvez ele era identificado por aquela capa. Talvez fosse até comum o ceguinho usar aquela capa. Quando via a capa: olha ali o Bartimeu, olha o cego. Olha Bartimeu, filho de Timeu ali pedindo esmola. Mas quando Jesus vai entrando na cidade, que ele escuta que Jesus está passando ali perto dele, aquele de quem ele já tinha escutado alguma coisa e que já tinha colocado no coração dele que ele não era só mais um. Quando ele começa a gritar, quando ele começa a chamar a atenção de Jesus, antes de Jesus fazer alguma coisa, antes de Jesus dizer: não, eu quero que você veja, antes da palavra de Deus para a vida dele, ele tomou uma atitude. Ele tirou a capa, jogou fora. Ele não sabia nem o que ia acontecer, mas ele tirou a capa, e a Bíblia diz que ele jogou a capa fora. Você ainda tem algumas capas na sua vida? Às vezes a gente quer que Deus haja, que Deus faça as coisas, mas às vezes a gente ainda está com várias capas, protegendo várias coisas que a gente precisa se livrar, para que Deus nos use, para que Deus pegue a nossa vida e faça como uma fonte de bênção para abençoar outras vidas. Porque hoje a gente quer mais receber bênção do que abençoar, mas a gente encontra um princípio que a gente abençoa para ser abençoado. Bartimeu foi lá, e antes de Jesus fazer alguma coisa, ele tomou uma atitude, jogou a capa fora. Tem uma história na Bíblia que eu acho engraçada. Israel estava passando período difícil, escassez, recessão, e o exército arrodeando a cidade para poder atacar. Começa a faltar comida, a coisa ficou tão séria que o pessoal começou a matar os próprios filhos para comerem. O negócio estava feio, a mão de Deus estava pesando. E aí 3 leprosos, um olha para o outro: rapaz, a gente vai morrer de todo jeito, já somos rejeitados por ser leprosos, ninguém quer conversa com a gente. Vamos fazer o seguinte:
vamos lá no arraial do exército inimigo, vamos lá, se a gente morrer, morremos, é lucro, vamos morrer mesmo, vamos lá ver o que a gente consegue de comida, vamos ficar aqui não, vamos tomar atitude. E eles foram lá no arraial. Sabe o que foi que Deus fez? Deus usou esses leprosos para trazer livramento ao povo, porque eles tomaram atitude. Deus usou, e quando eles foram chegando lá, eles pensavam que era um grande exército. Deus trouxe livramento, porque precisamos tomar uma atitude na vida. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas às vezes as coisas são condicionais. Os planos de Deus é: se você fizer isso, eu também vou fazer a minha parte. Faça a sua parte, que eu faça a minha parte. Inclusive Deus já fez a parte dele. Normalmente é a gente que está atrasado, precisando fazer a nossa parte. Então tome uma atitude. Foi isso que o cego fez. Antes de Jesus agir, antes de Deus fazer alguma coisa, ele foi lá e jogou a capa fora. Quinta coisa que nós aprendemos com o cego: ainda que as circunstâncias digam não, veja pela fé. O cego não via com os olhos, mas o coração dele enxergava Jesus. E não enxergava Jesus como qualquer um, enxergava Jesus como o Messias. Quando ele vai gritar, quando ele vai falar com Jesus, ele não diz: ei, seu homem, ei, profeta, ei. Ele vai com as convicções certas. Ele diz: filho de Davi, eu sei quem você é. Você não é só mais um, você é o prometido, você é o Messias, você é o filho de Davi. É a ele que eu vou gritar, que eu vou pedir: ei, filho de Davi, tende compaixão de mim. Os olhos dele realmente não estavam vendo nada, mas o coração dele havia outras convicções. O coração dele estava vendo mais do que os próprios olhos naturais. Falar é muito fácil, irmãos, mas quando a gente está passando pelo acocho, a gente fica como cegos. Eu me lembro que Maria Madalena, Jesus morreu, e aí ela vai lá no sepulcro para visitar o túmulo de Jesus, no terceiro dia. Quando ela chega lá, ainda com o coração pesado de dor, puxa vida, o mestre morreu. Parece que ela estava como que cega, e ela olha do lado e vê alguém. Esse alguém era o próprio Jesus. Mas estava tão pesada, a coisa estava tão arrochada, estava abalada emocionalmente, que quando ela olha, ela pensa que é o jardineiro. E ela vai para o jardineiro e diz: mas onde foi que você escondeu que ele não está mais aqui no túmulo? Ela não se lembrou das palavras que ele tinha, que ele ia ressuscitar. Ela vai, se ela pudesse, ela pegava o jardineiro e diz: você escondeu o mestre, onde foi que você colocou ele? Ela estava como que cega. Mas quando Jesus diz o nome dela, quando Jesus a chama pelo nome, os olhos se abrem. Os olhos se abrem, porque Ele conhece você pelo nome. Ele não conhece você no meio da multidão como qualquer um. Ele nos conhece pelo nome. Aleluia. Os discípulos, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. Estavam na mesma situação, como que cegos. E Jesus chega para eles, se junta lá ao caminho dele, a caminhada deles. E eles abalados, tristes, Jesus vai e pergunta: o que está acontecendo aí? Eles: mas você não sabe o que está acontecendo? Não assiste televisão não, você? Se tivesse televisão na época. Você está meio desinformado, né, amigo? Você não sabe dos episódios que aconteceram. Todo mundo sabe aqui da região. Aquele homem, Jesus, que a gente estava depositando a esperança nele. A gente achava que ele ia redimir o povo, que ele ia pegar os romanos, ia dar uma surra. Mas morreu. E eles começam a passar toda aquela tristeza e não conhecem, não conseguem ver que caminhando com ele na jornada estava Jesus. Mas há um momento em que eles param para comer alguma coisa, para descansar. E aí a ficha cai, porque Jesus se revela. Jesus se: Pai seja convosco. Opa!
Tem alguma coisa estranha. É Ele, é Ele. Porque às vezes a dor, o sofrimento faz com que a gente que nós fiquemos como cegos, que a gente não entenda, não veja o agir de Deus, a forma como Deus está tentando atuar para nos ensinar alguma coisa. Isso é normal. Mas o anormal é porque Deus sempre vem para tirar essas escamas da gente. E às vezes a gente quer insistir. João Batista também passou por um momento desse tipo, quando ele foi preso, já estava lá no final do seu ministério. E aí vem aquela dúvida, e será se era Jesus mesmo? Será se eu fiz a coisa certa quando eu disse que é Ele, o Cordeiro de Deus? E ele chama um de seus discípulos, vão lá e pergunte se realmente Ele era o que há de vir. Será se era Ele mesmo? Será se é Jesus mesmo? Os discípulos chegam lá perto de Jesus. Jesus, o João Batista lá que está preso, mandou perguntar se realmente tu és quem tu és. Jesus, em princípio, não responde. Ele cura várias pessoas. O poder de Deus aparece, manifesta na hora. E diz, vá lá para João Batista e diga que sim, o evangelho está sendo pregado, os mortos estão ressuscitando, as pessoas estão vendo. Porque às vezes no momento da dor, da angústia, a tendência humana, natural, é a gente não enxergar Deus. Mas a palavra de Deus está sendo pregada para o seu coração para dizer que Ele está vendo você. Não importa, o salmista Davi, Salmo 139 diz, Senhor, para onde eu vou fugir da Tua presença? Vou brincar de esconde-esconde com Deus. Já sei, Deus, eu vou lá para o mar, para o fundo do mar. E aí ele diz, não, lá Tu vai me encontrar. Já sei, Deus, eu vou me esconder lá no inferno, no Hades. Não, Deus, ainda lá a Tua presença consegue me ver. Para onde fugirei eu de Ti? Para onde eu fugirei do Teu Espírito? Não existe um lugar onde você consiga fugir, onde você consiga ir. Deus sempre está te vendo. Eu e você podemos não ver Deus devido às nossas lutas, devido às nossas tribulações, mas Deus sempre está vendo você. Glória a Deus por isso. Eu não sou especialista em óculos, mas outro dia eu estava olhando na internet sobre as deficiências visuais. Pelo menos tem 3 conhecidas que a gente escuta sempre falar quando vai para uma consulta no oftalmologista ou quando a gente precisa ver alguma coisa nessa área. Existe a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. O que tem a ver isso, Oceano? Miopia é o meu caso. Não consigo ver de longe. Preciso do óculos para corrigir. Perto eu vejo tudo. Aí se estiver lá longe, se o ônibus vier, eu tiver que pegar o ônibus vai embora, eu fico. O astigmatismo não consegue ver de perto. Quer dizer, ao contrário, a hipermetropia não consegue ver de perto. E o astigmatismo não vê nem de perto nem de longe. É a deficiência bilateral, dos 2 lados. E parece que na área espiritual também é assim. Tem pessoas que são míopes, que não consegue ver de longe. Deus tem que estar agindo bem pertinho para poder entender que Deus está agindo. Outras não. Outras parece que só vê Deus agindo na vida dos outros. Não, Deus Ele faz lá, Deus faz acolá, Deus abençoou o irmão, Deus resolveu o problema do outro, Deus salvou a família, mas na minha vida Ele não faz nada. E tem outros que nem de um lado não conseguem ver Deus agindo longe, nem conseguem ver Deus agindo perto. Não, Deus... Essas coisas aí de língua estranha, de profecia, ficou para passar, Deus não age mais, Deus não usa, a palavra dele parece que está vencida. Mas nada disso é verdade. Deus pode tirar as tuas miopias, os teus astigmatismos e as tuas hipermetropias, porque Ele tem o poder de restaurar a nossa visão. Não importa o que você não consiga ver hoje, talvez você não consiga ver Deus no controle, mas Ele está no controle. João, lá na ilha de Patmos, engraçado, sempre tem essa questão do ver. Ele diz que no dia do Senhor estava lá e ele viu um trono, mas ele não viu só um trono, ele viu 7 candeeiros, mas ele não viu só 7 candeeiros, ele viu alguém assentado sobre o trono. E esse alguém que está assentado sobre o trono ainda e sempre estará no controle. Você crê assim?
que nessa manhã, irmãos, a nossa visão, a nossa vida, se você está vivendo um momento de alegria, está vendo tudo, glória a Deus. Não se preocupe, vai chegar um momento em que você vai precisar sim de um toque de Jesus na sua visão espiritual. Quando tudo disser, chegar para você e dizer não está dando certo, precisamos enxergar além dos olhos naturais e usar fé e dizer: Deus está no controle. Não, mas está nas drogas, Deus está no controle, Deus vai fazer alguma coisa. Não, mas não tem mais jeito, Deus está no controle, Deus pode fazer alguma coisa. Aí a gente faz como Jó: ainda que ele me mate, ainda assim eu esperarei no Senhor, porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é Deus. É Deus. Às vezes a gente espera pelo pastor, espera pelo líder, espera por um deputado, espera por alguém, mas tem coisas que tem que se esperar em Deus, porque o pastor um dia pode falhar, eu posso falhar, você pode falhar, mas o Deus que você serve não falha. Não falha. Baixe sua cabeça. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus de perto. Tu és o Deus de longe, Tu és o Deus de perto, e mesmo quando as coisas dizem não, Tu estás no controle. Mesmo quando, Deus, as emoções vêm, que a gente perde a razão, quer perder a fé, Tua palavra ainda continua fiel. E Tu continua sendo o Deus do impossível. Vem nessa manhã, Senhor, visitar corações que precisam ver com o coração, além dos olhos humanos. Precisam perder, ó Deus, o foco das emoções e ver simplesmente a Tua palavra. E ver com óculos da fé. Tu és fiel, Senhor. Obrigado porque Tu sempre está disposto a chamar a nossa atenção, a nos ensinar. Oh Deus, não há Deus como o Senhor. Visita, Deus, esse coração, mas também nos ajuda a lançar a nossa capa fora, Senhor. Oh, Santo Tu és, Senhor. Santo. Aleluia. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, Sei que não estou você não está só, só. e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Que pode vir em favor. Venha em meu favor E cumpra em mim meu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, o que dizes sobre mim não pode se
Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está abrindo olhos, amado. Desde ontem, Deus está abrindo a nossa visão. Aleluia. E Deus está abrindo a nossa visão para ver de perto e ver de longe. Aleluia. Aquilo que alguns não veem, você vai enxergar. De perto e de longe, porque você vai ver de perto o agir de Deus e vai ver também o agir de Deus de longe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus abriu os olhos do cego de Jericó e Ele tem aberto também os nossos olhos para ver aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele vai fazer em nosso meio, aquilo que Ele vai fazer em nós e aquilo que Ele fará através de nós para a glória do Seu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aquelas situações também na vida que você não está vendo saída, o Senhor falou já nesta manhã que o Deus do impossível, Ele está do seu lado. O mar parece que não vai se abrir, mas Ele está do seu lado e pode abrir os olhos e enxergar que Ele já está movimentando para abrir o mar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar alguns avisos rapidamente, lembrando a igreja do Senhor Jesus, que na terça-feira é o nosso culto de doutrina. Convidamos todos a estarem aqui conosco, para estarmos aprendendo na palavra de Deus. Sexta-feira o culto de oração, eles também está convidado a estar participando conosco. E lembrar que aqueles que desejam viajar conosco a Israel em setembro de 2013, setembro e outubro, final de setembro, e as semanas iniciais de outubro, passa na secretaria, fala com o Eutemar, Eliane, pega mais informações, procura decidir logo sobre isso. E as inscrições a partir de amanhã elas estarão sendo abertas para outras igrejas, outros irmãos que têm mostrado desejo de participar conosco dessa caravana. São apenas 50 vagas. E se você ainda não se inscreveu e tem vontade de conhecer aquela terra ali de perto, terra de Israel, faça pegue informações e se inscreva, compre o seu pacote. Também, amados, a irmã Vilani, ela está internada na UTI da gastroclínica e ela está precisando de doadores de sangue. Nós estamos precisando de 5 doadores de sangue na Fujisan. Então, se algum irmão pode doar o sangue, glória a Deus. Tem mais um irmão, faltam 4 irmãos. Amém. Não pode com medicação, nem tiver com enfermo, também não pode. Então faltam 3 apenas, amém, amados? Nós estamos precisando de 5 doadores, já tem 2 doadores, faltam apenas 3 doadores. Se você também pode completar o número dessas pessoas, por favor. Na Fujisan, você faz a doação em nome de Maria Vilani Caula de Oliveira. Maria Vilani Caula de Oliveira, a irmã da nossa igreja, ela que tem cuidado do Ministério da Terceira Idade, Ministério da Melhor Idade. E ela sofreu um AVC, precisou submeter uma cirurgia e acabou tendo complicação, sofrendo um novo AVC. E aí ela está na UTI, está precisando desses 5 doadores, agora de 3, né? Aqui para mais tarde, se Deus quiser, completa os 5, em nome de Jesus. Amém? E vamos orar por ela também, que o mesmo Deus que curou o cego lá de Jericó, e o mesmo Deus que está abrindo os nossos olhos para enxergar, Ele também pode tocar ali na UTI e fazer um milagre, né? Continuar orando também pela irmã Solange. Irmão Silvio está aqui conosco hoje, apresentá-la diante do Senhor. Ela voltou, está em São Paulo. Está em São Paulo, né? Então vamos orar para Deus abrir nossos olhos e já ver esse transplante resolvido, né? Orar pela irmã Laura também. A irmã Laura está se recuperando também de cirurgia. Colocar diante do Senhor. O irmão Bezerra está aqui conosco, esses dias estiveram ausentes por causa disso. Irmão Silvio estava ali em São Paulo, com a irmã Solange, e a gente orando aqui por ela, viu, irmão Silvio?
Está retornando, né? Amém. Que Deus leve segurança, que Deus providencie logo esse transplante, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Com certeza, orar para o irmão Silvio também, porque o irmão Silvio, esses dias, só Jesus, né? Tem sido difícil, tem um filho especial também, né, irmão Silvio? Precisa dar assistência, e a esposa está em São Paulo, mas Deus é gracioso. Deus é gracioso, vai cuidar de cada detalhe, em nome de Jesus. Né? Orar pelo irmão Silvio, Deus dá força nesse momento difícil que ele está passando, que Deus dê força a ele e saia logo a sua esposa para a glória do seu santo nome. Vamos dar a irmã Ever, vai estar orando ao Senhor, apresentando esses nossos amados irmãos que estão precisando de oração e fazendo a oração final. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar por esse projeto da viagem de Israel. Só falta, irmão, 22 irmãos para completar 50 pessoas, e são 11 casais, né? E vamos orar por todos esses irmãos que estão precisando de oração. E eu creio que Deus faz milagre, não é amanhã, não, é hoje, agora. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, neste momento, Deus maravilhoso, quando elevamos nossa oração a Ti, de gratidão, de louvor, adoração, por mais um dia, Senhor, de vitória nesta manhã, pela palavra, pelo louvor, pela adoração, por cada um que veio esta manhã aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, nós queremos Te apresentar a cada um dos Teus filhos, Pai, que estão precisando aqui neste momento da Tua, Pai, da Tua providência. Ó Senhor, Tu conheces cada um, passa um bálsamo sobre as suas vidas, Pai. Ó Deus, toma todas as providências. Tu neste momento, Pai amado, Tu és o Deus que conhece toda a anatomia do nosso corpo, conhece tudo, Tu sabe tudo, Tu conhece todas as coisas, porque Tu nos criaste. Vai visitar cada um dos Teus servos neste momento. Tu sabes a necessidade e a carência de cada um que foi citado o nome nesta manhã. Visita agora, Pai, faz um milagre acontecer na vida de cada um, porque nós estamos aqui porque cremos, Senhor, na Tua palavra, no Teu evangelho, e Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Salvador e amigo, porque Tu és Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Tu também é o médico dos médicos, Senhor. E nós cremos na Tua providência, nós cremos no milagre, nós cremos porque cremos no Deus, Senhor, que está acima de todo e qualquer poder desta vida. Tu és o Deus, Senhor, Criador de tudo e de todas as coisas. Pai, assim abençoa todos, despede-nos em paz, leva-nos cada um em paz para os nossos lares, dá um resto de vitória, de graça e paz, e abençoa também o culto esta noite, que tudo seja na direção do Teu Espírito Santo. Nós Te oramos, Pai, e Te agradecemos por tudo, Senhor, na certeza da vitória, e que Tu vai fazer acontecer na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que têm visão espiritual dizem...